Boa noite a todos. A paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, né? A paz que excede todo o entendimento. É uma paz que o mundo não conhece, o mundo não compreende, porque é uma paz que excede todo o entendimento, né? O entendimento humano não pode alcançar. Amém, né? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu nunca estive, eu sei que várias pessoas, né, vários ministros do sonho de Deus já estiveram aqui e eu nunca estive, mas eu estive num retiro de mulheres com a pastora Marinês e foi um retiro tremendo, né? Tremendo. E aí eu estive lá, então quando eu vi a pastora Marinês, eu me lembrei. Falei, estou em casa. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deus abençoe a cada um que está aqui, tá bom? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, né? Na palavra do Senhor, em Oséias, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Então, é um processo contínuo, né? Conheçamos e prossigamos, ou seja, é um processo contínuo, que não tem fim, certo? Então, nós estamos aqui para hoje, nós conhecermos mais um pouquinho desse Deus que é maravilhoso, né? Esse Deus que tem sido tão bom para a gente, né? Esse Deus que a sua misericórdia se renova cada manhã em nossas vidas. Essa é a causa de nós estarmos aqui. Eu vim aqui falar para vocês um pouquinho hoje sobre o papel de mestre na igreja. E eu confesso para vocês que esse ministério, né, esse nome, mestre, me pesa um pouquinho aos ombros. Eu sinto o peso da responsabilidade, porque as pessoas geralmente olham para um mestre como se fosse uma Bíblia ambulante, não é? E aí acham que o mestre sabe tudo. Pergunta lá para o mestre. O mestre sabe aonde que está aquela passagem, aquele versículo. E não é isso. Mestre não é isso. Então, se vocês esperavam uma mestra que ia ficar falando versículos bíblicos, a pregação toda, decor salteado aqui, eu sinto em dizer para vocês que vocês vão sair daqui frustrados. Porque a função do mestre não é essa. Não é essa. É saber referências bíblicas, textos, versículos bíblicos de cor salteado. Não é essa a função do mestre. Não é essa a função do mestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei para vocês, me pesa, né? Porque as pessoas olham para a gente com esse olhar de que nós somos uma Bíblia ambulante, né? E eu falo para vocês que eu sou mestre mais no espírito do que na palavra, na letra, né? E Paulo já dizia: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, não é saber muito, é você viver aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Essa é a chave de tudo, certo? É usar de uma linguagem, de uma maneira mais simples, mais objetiva, de forma que as pessoas compreendam. Então não tem segredo, certo? Não tem segredo. Mas então qualquer um pode ser mestre? Não. Mestre é uma função, né, na igreja,
que foi comissionado, certo? Foi chamado por Deus. E hoje eu entendo que eu sou professora. Já dou aula há 27, 28 anos. Então, até eu estou dando aula, já estou em processo de aposentadoria. E aí, hoje eu entendo que eu sou professora porque, desde a fundação do mundo, eu sou mestre. Porque quando o apóstolo L, o apóstolo da igreja, me chamou, acho que está fazendo 4, 5 anos, para me ungir como mestre, eu falava assim, a gente pensava no peso, no medo da responsabilidade. O apóstolo L está me ungindo a mestre porque eu sou professora. Então eu tenho aquela didática toda. Não, mas daí conforme vai passando e aquilo vai se estabelecendo, aquilo vai se revelando, vai se descortinando na sua vida, você vê que eu sou professora porque eu sou mestre. E não é porque eu sou mestre porque eu sou professora. Eu sou professora hoje porque desde a fundação do mundo eu fui escolhida, eu fui chamada para ser mestre. Então, é uma consequência, Deus vai conduzindo a gente, tá? Deus vai conduzindo a gente. Meu celular está tocando. Então, é isso. Então, nós vamos hoje, vamos explanar um pouquinho como se fosse uma aula mesmo. É uma aula, mestre, professor, é isso aí. Então, nós vamos fazer de uma forma bem didática, tá? Os 5 ministérios. E eu vou falar para vocês que não tenham pressa, está em transição as igrejas. A maioria das igrejas estão transicionando da igreja pastoral para a igreja apostólica, certo? Então, eu fiz parte de uma igreja durante 43 anos, eu fiz parte de uma igreja pastoral. E eu estou no Sonho de Deus, no Ministério Sonho de Deus, há 10 anos, em julho fez 10 anos, que é uma igreja apostólica. Então, eu posso dizer para vocês assim com propriedade, o que é uma igreja pastoral, na qual eu vivi durante 43 anos, e o que é uma igreja apostólica e profética que eu estou vivendo há 10 anos. Então eu conheço as duas. Então eu posso falar para vocês, certo? A diferença das duas. E aí então, por favor, o da multimídia aí, pode colocar primeiro, o primeiro slide para mim. Então vai ser, tá? Em forma de uma aula. Ninguém durma, por favor, porque senão eu não tenho giz, eu não tenho apagador aí para mandar aí para acordar. Mas vamos lá, tá? Ninguém dormindo, porque a gente vai aprender, tá? Aprender sobre os 5 ministérios. Porque eu sei que esses 5 ministérios, para muita gente, é algo novo. Mas eu não entendo bem, porque eu fui de 43 anos numa igreja pastoral, e quando eu vim para o Sonho de Deus, que já era apostólico, realmente eu não entendia, deu um nó na minha cabeça. Eu falei, eu não entendo isso. 5 ministérios, eu não entendia. Então, eu quero tranquilizar vocês. Estamos, em transição. O pastor Alexandre falou que vocês, os irmãos já estão vivendo nesse ministério apostólico já 1 ano e meio, 2 anos, ou seja, estão transicionando ainda. Porque para um ministério se estabelecer, pelo menos tem que ir uns 5 anos para se estabelecer, certo? Então, não tenham pressa. Mas eu não estou entendendo, eu não entendo. Não tenham pressa em transicionar, tá? Vão no seu tempo,
vão devagar, as coisas têm que ficar clara na cabeça de vocês. O Espírito Santo vai jogando luz à palavra, ao coração, ao espírito, e isso vai vindo à tona, vai vindo à luz, vai se solidificando, vai se estabelecendo, e quando vê, a gente está transitando, fluindo nos 5 ministérios com a maior facilidade, distinguindo cada um. Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. Cada um tem o seu papel, e todos os 5 ministérios, todos os 5 trabalham para o corpo, para uma causa própria, num único propósito, que é o quê? O amadurecimento, a edificação, o crescimento do corpo, dos santos. Quem são os santos? Nós. Nós somos os santos, certo? Nós fomos santificados. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos santificados, nós somos justificados, certo? E aí nós entramos num processo de santificação. Mas primeiramente nós somos santificados. Quando nós aceitamos Cristo, o sangue dele nos santifica. E essa é a causa de nós sermos então justificados. Justificados. Deus fala, olha para a gente e fala, vocês não têm pecado nenhum mais. Pelo meu sangue, vocês foram santos, santificados. E aí nós entramos num processo de santificação, que é todos os dias. Todos os dias. Certo? De nós matarmos o nosso eu. Matarmos as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos achismos. E agora, quem é que vai fluir aí? O Espírito de Deus que vive dentro de mim. Certo? Que vive dentro de mim. Eu nada mais serei, nada mais sou do que apenas uma carcaça, onde o Espírito de Deus vive dentro de mim. Como o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não existe mais Andréia, não existe mais Alexandre, Marinês. Agora é o Espírito se movendo, falando, se comportando, conduzindo através. Então tem que acontecer isso, certo? E os 5 ministérios é cada um trabalhando na sua área, que nós vamos ver, mas todos os 5 trabalhando para que o corpo de Cristo, os santos, cresçam, amadureçam, se edifiquem e todos cheguem à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Certo? Então, tá aqui, ó, os 5 ministérios. A gente coloca assim, né? Comparando com a mão, porque é uma forma bem assim didática da gente entender. Eu acho que vocês já devem ter visto esse formato aqui dos 5 ministérios. É muito fácil de compreender e de guardar, certo? Então tá ali, ó. Em Efésios, apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4 e no versículo 11. E ele mesmo, tem versões que diz, e ele mesmo. Quem que é esse ele? Jesus. Jesus. Paulo fala, e ele mesmo, Jesus Cristo, e ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Está aí na Bíblia. Esse versículo está na Bíblia. Então, essa coisa de 5 ministérios não é moda. Não é modismo.
Ai, vou sair daquela igreja porque aquele pastor lá veio com essa moda de 5 ministérios, de profeta, de mestre, de evangelista. Ó, é moda, coisa da invenção da cabeça dele. Não é modismo, não é invenção. Está na Bíblia. Está na Bíblia, está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu isso. Então, não é modismo. E aí, eu fiquei 43 anos numa igreja pastoral, e quando eu li isso aqui, eu falei, uau, como que eu nunca li isso? Como que eu nunca li isso? Os 5 ministérios estão ali. Então, a igreja apostólica está transitando, está caminhando, está fluindo em cima desse versículo que está lá. Nós aqui não lemos com atenção, ou se lemos, a gente não interpreta, a gente não entende. E está ali. Então, polegar, apóstolo, ele toca todos os ministérios, ele toca todos os dedos, ó, o apóstolo. Ele toca todos os ministérios. Sem o apóstolo, você não tem apoio. Tira o dedão para você ver se você consegue pegar um copo. Fica difícil. Muito difícil você pegar alguma coisa sem o apoio do dedão. Então o apóstolo, ele toca todos os ministérios. É o apoio, tá? É o fundamento, é a base. Indicador, profeta. Mas não é um indicador para chegar e apontar o dedo no nariz das pessoas para julgar. Você está fazendo coisa errada, se conserta, porque senão Deus vai vir com juízo. Eu vivi numa igreja, como eu falei para vocês, onde tinha cultos, geralmente eram cultos de ceia. E sempre levantavam as mesmas pessoas. Eram sempre as mesmas pessoas que levantavam. Eis que te digo. E aí, falavam aquelas profecias, né, em nome de Deus, que parecia mais profetada do que profecia. Parecia mais profetada. Então, pessoas que sabiam um pouco da vida de alguém e falavam, usavam desse momento, né, desse dom, para atacar, para julgar a pessoa que estava fazendo alguma coisa errada. Então, o profeta não é para apontar, para julgar, para recriminar. O profeta é para apontar o caminho. Apontar o caminho, o destino profético da igreja. É isso que é o profeta. Para apontar o caminho, o destino profético da igreja ou de alguém. Então vai vir com a palavra de exortação, palavra de edificação, palavra de consolação. O profeta nunca expõe ninguém. O profeta nunca expõe ninguém. Viu? Aqui, o dedo do meio. É o maior dedo que nós temos na nossa mão. É o maior dedo. Por quê? É o evangelista. Porque ele atinge. Ele atinge. Ele é a extensão da igreja. Ele vai mais longe. Por isso ele é o mais alto. Ele vai mais longe. Ele vai atrás das pessoas. Sabe? Ele atrai as pessoas para vir à igreja. Para estar aqui na igreja. Então é evangelista. Ele é a extensão. Ele é o cartão de visita da igreja. Certo? É o que vai mais longe. O anelar. Acho que todo mundo já sabe, né? O anelar é o dedo que usa aliança. Ou seja, é o pastor. O pastor é casado, é aliançado com a igreja. O pastor é aquele que vai cuidar, assim como o marido cuida, está aliançado com a esposa aliançada com o marido, um cuidando do outro. O pastor
vai sempre estar aliançado com a igreja, cuidando da igreja. E o dedo mindinho, né? É o dedo do mestre que tira a cera dos ouvidos. É aquele que vai provocar o efatá. O que é efatá? Abre-se, né? Jesus falou para um homem surdo e mudo. Jesus tirou ele para fora, tocou na língua dele e falou: efatá, ou seja, abre-te. E o surdo começou a ouvir, começou a falar. Então o mestre é esse, de provocar esse efatá na vida da igreja, certo? Aí o segundo slide, por favor. A transição, como eu falei para vocês, né? Vocês estão em processo de transição, não queiram correr. Tudo no tempo do Espírito Santo, para as coisas se acomodarem, tá? A transição. Tem a igreja pastoral, como eu falei para vocês, que eu conheço muito bem. A igreja pastoral, ela ensina a Bíblia. Não estou falando que a igreja pastoral, ela é errada, não vale nada. Não estou excomungando, condenando. Mas falta. A igreja pastoral, ela ensina a Bíblia também. Mas ela foca nas suas fraquezas, nas suas debilidades, nas suas carências. Então ela vai ficar ali, só nesse superficial, do que, né? Isso aí não é para você, porque você não é na sua praia, muda, é sua fraqueza, foge disso. Então vai focar nas carências, nas fraquezas do povo. É ativista. Sabe aquela igreja que faz e acontece? É culto de manhã, é culto à tarde, vamos entregar folheto, nós vamos fazer culto na praça, nós vamos fazer culto de jovem, nós vamos fazer culto de criança, nós vamos fazer conferência, nós vamos fazer um almoço para cá, nós vamos fazer uma... É ativista. É o tempo todo, se deixar, a pessoa mora na igreja. Eu, como eu falei para vocês, eu ia sábado e domingo, podia esquecer de mim, porque era de manhã na escola dominical dando aula, à tarde tinha culto nas praças, depois 5h30 já tinha ensaio do coral e domingo à noite culto. Então eu praticamente não via minha família, né? Não via minha família. Então é uma igreja ativista, vai tuchando atividades, porque quanto mais ocupado você estiver, menos tempo vai ter para você pecar. Então quando a pessoa pecava, eu fiz parte, pecava e o pastor ficava sabendo do pecado. E eu fui de uma época, gente, muito dura. Não podia assistir televisão, não podia jogar bola, não podia usar brinco, não podia usar batom, não podia usar base nas unhas. Então eu fui de uma época que quando a gente passava um batonzinho clarinho, e o pastor ia chegando, a gente já ia comendo batom. O pastor ia chegando, a gente já ia comendo batom, porque se ele chegasse e visse a gente com a boca meio rosada, ele já chamava a gente de Jezabel. Se eu tivesse com uma base, não era nem esmalte vermelho, cor-de-rosa, tivesse com uma base que brilha, ele ia chegando, a gente ia enfiando a mão no bolso e conversava com ele com a mão no bolso. Eu fui de uma época assim. Eu fui de uma época que tinha irmãs na porta da igreja para ver se a saia da gente tinha rasgo, de que tamanho era o rasgo, aquele cortezinho. Tinha irmãs na portaria que viam se a gente tinha cortado o cabelo, se o cabelo da gente tivesse retinho. Cortou o cabelo, cortou as pontas. E a gente era disciplinado por 3 meses. 3 meses. Eu estou falando desses pecadinhos, né? Pecadinhos para eles. Mas, se o pastor soubesse que algum irmão tinha fornicado, adulterado, era 6 meses de banco. 6 meses de banco, separado de todo mundo, não ia pregar mais, não ia cantar mais, não ia tocar mais. Ia ser um esquenta-banco por 6 meses. 6 meses. Não estou aumentando não, tá? E aí,
depois de 6 meses, a pessoa vinha para frente, pedia perdão para a igreja daquele pecado, a igreja toda levantava a mão, perdoa, perdoa, e aí ele era reintegrado. E aí o que se fazia? Dava um monte de atividade, ativismo, porque se ele ficar ocioso, ele vai pecar de novo. Ele vai pecar de novo. Ou seja, não tratava a raiz, não tratava a causa do pecado. Não tratava. Tirava aquele fruto podre, mas a árvore continuava doente. Então, ativismo. Vamos botar ele para fazer isso, para fazer aquilo, para ele tirar oferta, para ele acompanhar aquela irmã, para ele no tal. Porque quanto mais tempo ele estiver ocupado, menos tempo ele vai para pecar, voltar a cometer o mesmo pecado. Ativista. Ativista tem que curar, tem que ir na raiz do problema, curar aquilo, sem expor. Não precisa expor, é só tratar, curar, certo? Então é uma igreja ativista, centralizada numa só pessoa, que é o pastor. Gente, de novembro de 2018, a janeiro de 2019, 2 meses, 6 pastores se suicidaram. Pastores evangélicos. 6 em 2 meses. 2 meses. 6 pastores se suicidaram. Quais são as causas? 50%, 48% são causas de saúde. Saúde mental, saúde física, estresse, depressão, cansaço, certo? E 52%, mais da metade, 52%, porque viram o quanto eles se sentiam só, o quanto eles não conseguiam satisfazer as expectativas da igreja. Sabe por quê? Porque um pastor não é um mestre. Porque um pastor de uma igreja, ele não é evangelista. Não é. Então tudo recai sobre o ombro dele. Tudo. Ele tem que visitar, ele tem que construir, ele tem que ensinar, ele tem que fazer tudo. E a família dele, como que fica? Vocês sabem que muitos pastores perdem seus filhos dentro de casa. É aquela história da dracma. Aquela mulher que perdeu a dracma onde? Dentro de casa. Está aqui na Bíblia. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. Então muitos pastores perdem seus filhos dentro de casa. Por quê? Porque não tem tempo. É só a igreja. Tem que pregar, tem que ensinar, tem que fazer o mundo e mais o fundo, e a família fica em segundo plano. E chega uma hora, esse pastor está estressado, esse pastor está cansado, esse pastor está desenvolvendo um monte de doenças aí. E aí chega uma hora que um pastor desse não aguenta, e comete o suicídio mesmo. Entenderam? Por quê? É uma igreja centralizada somente em uma pessoa. Já a igreja apostólica leva a viver o rema da palavra. Enquanto que a pastoral ensina a Bíblia, a apostólica vai ensinar o rema, o Espírito, a essência da palavra. Você não precisa guardar decor, não. Mas tem que haver uma transformação na sua vida quando você ouve aquela pregação, aquele versículo. Houve uma transformação. Por quê? Porque o rema entrou na sua vida. Não somente a letra, não somente a palavra. Então a apostólica vai viver o rema da palavra. É ativadora. Ela ativa. Não é ativista, ela é ativadora.
ela acredita no seu potencial. Você pode. O que te disseram que você não pode, que você não consegue, que isso não é para você, você já está meio passado, você está velho, você está velha. A igreja apostólica, ela ativa. Você pode. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos o Espírito de Deus. O Espírito Criador. Então é o Espírito que você pode sim. O que você sonhar, e se estiver em sintonia com o sonho de Deus, com os propósitos de Deus, com o que Deus tem para você, vai acontecer. Vai acontecer. Independente se alguém acha que é loucura. Não, você não consegue, não é para você. Isso você não pode. É uma igreja que ativa. Ativadora de potencial para o cumprimento de propósitos e é compartilhada entre os 5 ministérios. Ou seja, sabe aquela história de cada macaco no seu galho? É cada macaco no seu galho. O mestre vai fazer o trabalho de mestre. O pastor vai fazer o trabalho de pastor, de cuidar das ovelhas. O evangelista vai ser a extensão. Ele vai estar sempre lá fora, promovendo campanhas evangelísticas, atraindo as pessoas. Certo? O profeta é aquele que vai estar com um link, com o ouvido tão aguçado, que é um canal aberto com Deus. Assim como era Jeremias, Isaías, os profetas da Bíblia eram assim. Eles ouviam a voz de Deus assim, ó. Então, o profeta é aquele que ouve a Deus tomando banho. O profeta é aquele que ouve a Deus comendo. Opa! Deus está me falando alguma coisa. Para de comer. Deus está me falando. Que tem um link, um canal muito aberto com Deus. É o profeta. Certo? Terceiro slide, irmão, por favor. O apóstolo. Vem do grego, enviado, ou colocar fundamento. O apóstolo é o que vai colocar o fundamento. Ele não vai aparecer. Ele não vai aparecer. Você vê o alicerce de uma casa? Não. Você não vê o alicerce de uma casa, certo? O apóstolo, ele vai lançar o fundamento que é Cristo. Ele é pioneiro, ele vai abrir caminho, certo? Pessoa chamada, separada e formada por Deus com principal função: formar discípulos. Formar discípulos. E ensiná-los. Os apóstolos são enviados a todas as nações para fazer discípulo. Paulo era assim. Paulo ia em todos os lugares. Como Paulo viajou, né? Sem ter avião, sem ter trem, sem ter ônibus. Como ele viajou. E ele ia formando discípulos, ensinando, lançando fundamento. Ficava algum tempo com essa igreja, meses, 1 ano, 2 anos, e depois ele partia. Partia e deixava discípulos. Deixavam pessoas fundamentadas. Certo? Para dar continuidade na igreja. Esse é um apóstolo. Esse é um apóstolo que vai abrindo o caminho, vai abrindo pontos, vai dando a base, vai formando discípulos. Eles têm a tarefa de exercer a paternidade espiritual, formar gerações, conduzir para o propósito de Deus, ativar, lançar. Eu quero me ater aqui, abrir um parênteses para paternidade. O apóstolo, ele exerce essa função de paternidade. E eu vou dizer um negócio para vocês. Se vocês não desfrutam da paternidade com o apóstolo, com o pastor Alexandre, desfrutem. Usem e abusem. Porque é um privilégio, é um presente de Deus nós termos alguém que é nosso líder, é nosso pai espiritual, que nos aconselha, nos orienta, nos ouve, nos dá um direcionamento. Gente, isso é um presente, é um privilégio. Como eu falei para vocês, eu vim de uma igreja que era a coisa mais difícil eu conversar com o pastor. Era muito difícil. Ele estava lá e era muito difícil eu ter acesso ao pastor. E quando eu vim para o sonho de Deus,
há 10 anos, eu via isso, a minha filha vivia na paternidade e eu achava uma bobeira. Eu falava assim, para com isso. Tudo você tem que ir lá falar com o apóstolo L. Tudo você tem que falar. Você vai viajar, você vai lá falar com ele. Você vai comprar tal coisa, você vai lá falar com ele. Para com isso. Mas tudo bem, você é jovem, você é moça. Mas comigo isso não funciona. Peraí, eu tenho 43, 44 anos nas costas. Eu vou ficar lá? Tenho juízo, eu tenho base, eu tenho alicerce, não preciso disso. Mas, paternidade, as pessoas confundem que o pastor, que o apóstolo vai tomar conta da sua vida. Não é isso. Não é isso. O apóstolo, o pastor, tem outras coisas mais para fazer do que ficar tomando conta da sua vida. Você pode fazer isso? Não. Você não pode fazer isso? Não. Você não pode ir? Não. Você acha que o pastor vai se prestar a esse serviço de ficar te policiando, te controlando o que você pode, o que você não pode fazer? Claro que não, ele tem outras coisas maiores, mais importantes. Paternidade é cuidado, é proteção. Mas só desfruta disso quem entende. O apóstolo Paulo foi pai espiritual de Timóteo. Timóteo tinha pai. Tinha mãe, tinha avó. Mas quem é que cuidou, formou Timóteo? O apóstolo Paulo. Elias fez papel de pai espiritual para Eliseu. Samuel fez papel de pai espiritual na vida de Davi. Então, usem disso. Usem disso. Eu também não aceitava, achava a maior bobeira. Eu já sou grande, já tenho juízo, peraí. Não sou mais criança, não preciso. Até um dia que eu me vi numa situação que eu não sabia o que fazia. Eu não sabia que se eu desse, eu achava que se eu desse o sim, eu ia estar sendo conivente. E se eu desse não, eu ia estar tendo uma atitude muito radical que não era, eu tinha certeza que assim no meu coração, que não era uma atitude que Jesus tomaria. E eu fiquei, vou ou não vou? Dou sim ou dou não? Até que eu fui para o apóstolo L. Contei a situação e falei, o que eu faço? Ele falou assim, você sabe o que você faz. Eu falei, não sei, se eu estou aqui perguntando para o senhor, porque eu não sei. Você sabe. O que Jesus faria no seu lugar? Ele só lançou essa pergunta para mim de volta. O que Jesus faria no seu lugar? Eu já sabia. E aí, eu saí de lá em paz. E aí eu vi como é bom ter alguém para a gente se aconselhar, para nos orientar, para nos ouvir. E aí eu comecei a fazer o uso disso. Então, irmãos, quando eu vou trocar de carro, eu vou lá falar com o apóstolo L. Apóstolo L, estou pensando em trocar o carro. O que o senhor acha? O senhor acha que agora é um bom momento? O que o senhor acha? Perfeito, ótimo. Você já está com esse carro 2 anos. Troca. Mas compra agora um automático. Apóstolo L, eu vou sair da minha casa está muito grande, vou alugar minha casa, vou para um apartamento. O que o senhor acha? Ótimo. Vai escolher o apartamento que eu vou lá ver se é legal. E eu escolhi o apartamento e ele foi. Ele com a profeta foram lá ver se o apartamento era um apartamento bom. Daí ele chegava no apartamento, olhava e falava assim, não, esse apartamento não está bom não. Não bate muito a luz aqui. Mas não era nem ele que ia morar. Mas é cuidado. Cuidado. E aí ele sempre cuidou. Apóstolo L, estou querendo viajar. Com quem que você vai? O que você vai fazer lá? Vai. É bom, é um lugar bonito, está precisando descansar, vai. E teve vezes de eu chegar no final do ano, de querer viajar, e ele falar assim, não, você não vai. Não, mas apóstolo L, final de ano, Réveillon, eu vou com a minha amiga, não vai. Mas por quê? Porque é virada de ano, você tem que estar aqui, você é ministra, você tem que estar aqui para decretar, declarar sobre o ano que vai vir. Então você não vai. Sua família está aqui, seus netos estão aqui. Falei, tá bom. E eu não fui. E depois eu fiquei sabendo que houve um grande problema nessa viagem. Então,
é cuidado. Esses dias atrás, eu estava comentando com a Vanessa, esses dias atrás, eu vou trabalhar e todos os dias eu pegava a Dutra. Eram 2 minutos da minha casa até a escola que eu trabalho. 2 minutos, irmãos. Eu pegava a Dutra assim, pum, já estava na escola. 2 minutos, 3 minutos no máximo, cravados no relógio. E eu estava indo. Um dia eu caí na besteira de falar para ele que eu pegava a Dutra. Ele falou assim, como é que é? Você pega a Dutra todos os dias? Eu falei, pego a Dutra todos os dias para trabalhar. Você está proibida de pegar a Dutra. Dutra não é avenida. Dutra não é rua para se transitar. É muito perigoso. Tem uma marginal do lado. Você vai pegar essa marginal. Eu falei, tá bom. E desde então eu não pego a Dutra. Tem dia que eu saio atrasada de casa. Dá uma vontade de entrar na Dutra, porque 3 minutos eu estou lá. Mas a obediência nos protege. A apóstola Leila sempre fala isso. A obediência nos protege. Então, quando nós obedecemos, nós estamos protegidos. Você vê um filho. O filho, quando obedece o pai e a mãe, ele está protegido. Então, paternidade. Façam uso disso, meus irmãos. Desfrutem disso. É um privilégio que Deus nos deu. De nós termos uma paternidade que eu posso me aconselhar, eu posso conversar. Certo? Próximo slide. Profeta. Como eu disse, não é aquele que aponta, tá? É o ministério da comunicação de Deus com o povo. Ele fala sobre a inspiração divina, não fala dele. Não fala coisa da cabeça dele, do coração dele, o que ele acha. Não, é inspiração divina. Ele aponta a direção, ele aponta o destino profético para a igreja, para a pessoa. Sua palavra de profeta pode ser palavra de sabedoria, como foi o caso de Ágabo. Ágabo, lá em Atos 11, 27, era um profeta. E Ágabo, ele previu uma fome. Isso é palavra de sabedoria. Ele previu uma fome no mundo inteiro. E ele avisou a igreja, certo? E a igreja pôde se preparar, certo? Ágabo tem palavra de edificação, consolação, exortação. Está ali a referência. Tem revelação dos planos de Deus e autoridade para cumprir a sua tarefa. Amós 3:7 fala assim, ó, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E Deus não vai fazer nada à sua igreja sem antes revelar aos seus profetas, certo? Transmite dons e graça do Espírito Santo. Lá em Timóteo, Paulo fala assim, ó, não negligencie, não rejeite o dom que há em ti, Timóteo, que foi dado por imposição de mãos de profetas. Então o profeta tem poder para pôr as mãos e transmitir dons, transmitir graça, certo? Profeta por ofício fala com a vida. Profeta com ofício fala com a vida. É um link aberto, é um canal aberto. Diferente daquele que tem o dom de profecia, que fala com a boca. Então, qualquer um, debaixo de uma atmosfera profética, qualquer um num ambiente propício, um ambiente profético, pode falar em profecia. Qualquer um. Pode? Pode. Se você estiver num ambiente profético, onde o Espírito Santo de Deus está se movendo, qualquer um pode se levantar e falar em profecia. Aconteceu isso com Saul, com os mensageiros, soldados de Saul. Eles entraram num ambiente profético, profetizaram. Então, é diferente. Quem tem o dom de profecia e o profeta por ofício. Tá? Profeta por ofício, ele fala com a vida, é o tempo todo ouvindo a Deus. Pastor, como eu falei para vocês, é um ministério do cuidado divino. Vai cuidar da igreja.
certo? Vai cuidar da igreja, possui um coração amoroso, ele está sempre ajudando a tarefa do apóstolo, porque o apóstolo lança os fundamentos, é o pastor que vai cuidar do rebanho, vai cuidar das ovelhas, vai cuidar do povo, certo? Tem aliança com o povo de Deus. Pastor não é um cargo, viu? Pastor não é um cargo. Agora eu sou pastor, agora eu vou só andar de gravata, de terno, com a Bíblia debaixo, que é assim, né, no peito, e aí anda como se fosse um cargo, um título, status. Sou pastor. Pastor não é um cargo ou um título. Pastor é um ministério. Um ministério. Certo? É aquele pastor, episcopou, aquele que está de olho. Então é aquele que vai cuidar, vai atender você de madrugada muitas vezes, vai visitar, vai levar a cesta básica, vai orar, vai escutar suas lamúrias, vai te colocar em pé. Pastor está de olho, é aliançado, vai cuidar, certo? Daí tem o evangelista, o próximo. São mensageiros com facilidade de anunciar as boas novas. Evangelista, geralmente, é aquele que é muito dado, muito falado, né? Ele fala muito. Não quer dizer que aquele que fala, mas que a boca fala pelos cotovelos, quer dizer que ele é um chamado a ser evangelista. Tá? Porque tem gente que fala demais, mas não tem esse dom de ser evangelista, não. Certo? Então, é uma pessoa comunicativa, são ganhadores de alma, sua tarefa é trazer as pessoas a Cristo. É criar trabalhos que atraiam pessoas para a igreja. E o ministério de evangelista sempre é acompanhado de sinais e maravilhas. Sempre. Tá? Sempre acompanhado de sinais e maravilhas. Então, o evangelista é esse que vai para fora, é comunicativo, ele atrai as pessoas. Aquela pessoa que é carismática, é agradável, fala com todo mundo e as pessoas gostam da presença dele, gostam do jeito dele. Por quê? Porque é Cristo vivendo dentro deles. E aí é aquela coisa que atrai. Eu quero ir na sua igreja. Porque você tem uma coisa diferente, você tem uma luz, você tem uma alegria. Eu quero ir na sua igreja. Então esse é o evangelista que atrai. Depois o mestre, que é o que eu sou, que fala lá em Romanos: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Dos 5 ministérios, o mestre é o único que requer dedicação. Você não vê pastor pedindo dedicação, você não vê evangelista, profeta, mas mestre é um ministério que é pedido, é requerido dedicação. E é por isso que tem poucos. Porque exige tempo. Exige tempo, exige esmero, exige pesquisa. É a dedicação, certo? Aí tem que tomar cuidado, abrindo um parênteses aqui, porque o mestre é muito perigoso, é muito sério. Porque o mestre é aquele, né, que de uma certa forma gosta de ler, de pesquisar e sabe tudo mais. Tem que tomar cuidado para a arrogância, a soberba não subir ao seu coração. Sabe aquela coisa? Eu sei mais. Eu sei a Bíblia, eu sei decor, eu sei todas as passagens, eu sei falar, eu sei o que significa isso em hebreu, em grego, qual é a raiz dessa palavra. E aí sobe no coração dele, do mestre, tem que tomar cuidado, a soberba, o orgulho. Tá? E isso aí a gente sabe que Deus não se agrada. A gente sabe disso, né? Deus abate, derruba os exaltados. E o mestre não é isso. Para estar na igreja com um caderninho, só escutando o que o irmão está pregando, e ele fica com o caderninho ali, só apontando ali. Isso que o irmão está pregando, não sei se está certo não. Deixa eu ver se isso aqui está na Bíblia mesmo.
Não é isso. Não é isso. Apontando, julgando, procurando falha para crítica. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E tampouco é para se sentir orgulhoso, soberbo de que ele sabe mais. Que ele sabe mais. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Por meio deste ministério, Deus instrui o seu povo. Eis alguns requisitos. Como eu falei para vocês. Não é querer, eu quero ser mestre. Você tem que ser chamado. Tá? Tem de ser vocacionado. Tem que ser chamado. Separado por Deus para esse ministério. Certo? Não é o apóstolo. Não é o pastor que fala assim, acho que você vai ser mestre. O apóstolo, ele detecta. O Espírito testifica ao Espírito dele que aquela irmã é uma mestre. Testifica. Porque ele vai vendo o irmão, a irmã transitando na igreja, como se comporta, como fala, como tudo mais. E o Espírito Santo testifica ao espírito dele que aquele irmão é um mestre. Aquela irmã é uma pastora. Então, não adianta querer falar, ô pastor, olha, eu tenho tantos sonhos, tenho tanta visão, Deus fala tanto comigo. O senhor não acha que eu sou profeta? Se o Espírito Santo não testificou ao espírito dele, você não é profeta coisa nenhuma. Você não é profeta coisa nenhuma. Porque o Espírito Santo tem que testificar ao anjo da igreja, que é o apóstolo. Certo? Então, é ele que vai detectar quem é o pastor, a pastora, quem que é o mestre. Então, para os requisitos de um mestre, tem que ser vocacionado, tem que ser chamado. É alguém que ama a prática da leitura. Então, se você não gosta de ler muito, tá? Ali no 1º e 2º Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, tanto no primeira carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, das duas cartas, do 4 e 13, Paulo pede para Timóteo levar, ele estava preso, pede para levar a capa e os livros, os pergaminhos dele. Ou seja, o apóstolo Paulo era um apóstolo e mestre. Ele pede. Ele não pede nada para Timóteo levar nada para ele. Podia pedir, né? Traz isso para mim, traz aquilo para mim, traz um cobertor para mim, traz um bolo para mim. Não. Traz para mim a minha capa e os meus livros e pergaminhos. Porque ele amava a leitura. Ele amava o estudo. Por isso, foi um grande mestre, né? Então tem que gostar muito de ler. Discorre sobre verdades profundas, mas com linguagem simples, como eu falei para vocês no começo. Mestre não é aquele que chega aqui e fala com palavras difíceis, fala um monte de versículos, um monte de passagens, palavras. Não. Vai sempre usar palavras simples, forma simples, para trazer a palavra para o povo, de uma forma que o povo entenda, com facilidade, com clareza. Uma vez eu falei para o apóstolo Cristiano assim, o mestre, ele vai diluir, né, a palavra que o apóstolo, o profeta recebeu, o mestre vai diluir e entregar para o povo. O apóstolo Cristiano falou assim, diluir não. Diluir não. Diluir é enfraquecer. Pega um remédio e coloca na água. Ele não vai dissolver na água, ele não vai diluir na água. Ou seja, esse remédio ficou mais fraco, não ficou? Ficou mais fraco. A gente que não gosta de tomar remédio muito amargo, a gente pinga na água, fica mais fraco, né? Aquele amargor todo fica mais fraco. Então ele falou, diluir não. Você não vai deixar mais fraca a palavra, o evangelho. Você vai dosificar, em doses.
mas não vai enfraquecer, não vai diluir. A palavra que os apóstolos e os profetas recebem da parte de Deus, o mestre vai só dosificar em doses de uma forma simples, fácil de compreensão. Discorre então sobre verdades profundas, mas com linguagens simples. Deve ensinar na unção do Espírito, né? É aquela coisa. A palavra, ela tem que cortar aqui primeiro, para depois cortar aí. Certo? A palavra de Deus é uma que corta dos dois lados. Eu tenho que viver o que eu ensino. Eu tenho que viver o que eu prego, porque senão tudo é em vão. Não tem valor de nada. Certo? O outro slide, irmão. Estamos acabando já, tá, irmãos? O mestre não se gloria, aquilo que eu falei para vocês, não se gloria nos conhecimentos adquiridos. Eu sei mais. Eu sou muito mais inteligente que esse irmão aqui. Eu prego muito melhor que esse irmão aqui, porque eu sei os versículos de cor. Eu sei a raiz da palavra, eu sei hebraico, eu sei grego, eu sei... Nossa, eu prego muito melhor que ele, muito melhor. Então não se gloria. O mestre não se gloria nos seus conhecimentos adquiridos, nem na sua capacidade de comunicar. Mas 1 Coríntios fala que tudo que nós fizermos, tudo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo que eu fizer, se eu estou ensinando, se eu estou pregando, se eu estou ministrando, se eu estou dosificando, faço tudo para glorificar a Deus, não a mim. Não a mim. Questiona e suscita reflexões doutrinárias, produzindo conhecimento. Dessa forma, ele cumpre o seu ministério enquanto ensina por meio da fala e de escritas. Então, geralmente, mestres têm livros escritos. Certo? Mestres têm livros escritos. Eu não tenho nenhum ainda. Mas o mestre é esse, que ele vai suscitar reflexões. Ele vai questionar, ele vai botar, sabe, perguntas, reflexões no seu coração, para você chegar à revelação, para você chegar ao entendimento. E, que eu acho que é o requisito maior, tem Jesus como seu grande referencial, seu grande modelo, seu grande exemplo. Então, mestre tem que ter o seu referencial, o seu maior exemplo em Cristo, que foi o maior dos mestres. Certo? Então, o mestre tem Jesus como... O outro slide. A importância do ministério do mestre para o corpo da igreja. Qual a importância do mestre? Como eu falei para vocês. Cada um com a sua função. E todos trabalham juntos. Todos trabalham juntos em prol do corpo. Certo? Todos trabalham juntos em prol do corpo. Para que esse corpo cresça, amadureça. E atinja a estatura de varão perfeito que é Cristo. A importância. A fé vem pelo ouvir a Cristo. A fé vem você ouvindo a mensagem, a palavra pregada. Mas o conhecimento vem pelo ensino da palavra. Pelo ensino. Então, quando você ouve uma pregação, é fé, é ativado a sua fé. Mas quando vem alguém e ensina, não precisa ser necessariamente um mestre, não. Pode ser um pastor que está exercendo essa função de mestre do ensino. Aí vem o conhecimento, certo? E existe lá em Oséias 4:6, que fala assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando falta conhecimento para o povo de Deus, esse povo é destruído. Como? Qualquer filosofia vã, qualquer ventania, qualquer doutrina, qualquer coisa
carrega essa pessoa. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento. O povo de Deus, o povo de Israel foi levado cativo porque eles não tinham conhecimento de quem era o Deus a quem eles serviam. Porque se eles tivessem conhecimento de quem era o Deus de Israel a quem eles serviam, eles não tinham sido destruídos, não tinham sido levados cativos. Então, é isso aí. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa, que ninguém faça de vocês presa, por meio de filosofias, doutrinas, palavrinhas que você não sabe, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, quando o povo, o corpo de Cristo, não tem conhecimento de quem é Deus, a sua identidade em Cristo, que você é templo, é morada permanente de Cristo. Não é aquela coisa que eu estou bem com Deus, estou agradando a Deus, está aqui o Espírito. Saí, estou pecando, o Espírito sai. Não é ghost, não. Vai e volta, vai. Não. Não é assim. O Espírito volta, o Espírito sai. Não. Quando você tem conhecimento de quem você é em Cristo. Você é filho. Filho por adoção. Você é filho. Você não é bastardo. Você não é qualquer um. Quando você tem isso claro, esse conhecimento, eu sou filho, e como filho eu tenho meus direitos, como filho eu tenho a minha herança, como filho eu tenho o DNA do meu pai. Quando você tem esse conhecimento de quem é Cristo, de quem você é em Cristo, ninguém te tapeia, ninguém te faz presa. E aí, você também não dá trabalho na igreja. Porque a gente vê tantas pessoas dando trabalho na igreja. Por quê? Porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Que se conhecesse a Cristo de verdade, muitas das coisas que acontecem, muitos dos pecados que acontecem, é porque não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo. Teve um pastor na igreja, um apóstolo que veio na igreja um ano retrasado, que ele falou assim, pecado, achei fantástica esse conceito, essa definição de pecado. Porque a gente fala, né? Pecado é errar o alvo. Ele falou assim, pecado é perda de tempo. Se você parar para você pensar, quando você para você pecar, você está perdendo tempo de avançar. Você está perdendo tempo de cumprir o seu propósito mais rápido. Avançar. Porque você ficou ali, ó, perdendo tempo com aquela bobeira ali. Seja qual for o pecado, gente. O que vocês pensarem aí, que vocês sabem que desagrada a Deus, que vai contra a vontade de Deus, qualquer coisa que você pensar aí, isso é perda de tempo. Está te impedindo de avançar rumo ao seu propósito. Certo? Então, se o povo tivesse conhecimento, o povo não seria destruído. E uma igreja que falta conhecimento da palavra é uma igreja que dá muito problema para o seu pastor, dá muito problema para o seu apóstolo, porque não conhece quem é Cristo e quem ela é em Cristo. Certo? Acabou o slide? Esse é o último. Requisitos necessários para o mestre. Que caiu mais ou menos naquele outro lá, né? Demonstra interesse em aprender. É dedicado ao ensino. Tem que ser dedicado, que é aquilo que eu falei para vocês. É o único ministério que requer dedicação. Sabe o que ensina e como ensinar. Então, um professor... Eu sou professora. Eu só consigo ensinar para um aluno aquilo que eu sei. Aquilo que eu domino. Porque se eu não domino, como é que eu vou ensinar? Ele vai ficar mais confuso ainda. E se ele me faz uma pergunta que eu não sei? Então,
sabe o que ensina e como ensinar. Conhece bem a Bíblia e tem preparo intelectual. Então não é só a Bíblia não, viu? Não é ficar bitolado só na Bíblia. Você tem que estar antenado com o mundo, ler outros livros, acompanhar as notícias, para você ver o cumprimento das profecias, a direção que Deus está dando, o que Deus está mostrando, o que Deus está falando. Então tem que ter um conhecimento, um preparo intelectual. Demonstra humildade, como eu falei, o maior referencial, o maior modelo nosso é Jesus Cristo, certo? E é exemplo para os que ouvem, aquilo que eu falei. Mestre não pode ser assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Vocês têm que olhar para a minha vida e ver que o que eu falo, o que eu ensino, eu vivo. Eu vivo. Tem que haver coerência. Coerência, certo? E eu acho que esse foi o último, certo? Então, irmãos, eu espero ter clareado um pouco para vocês o que é uma igreja apostólica que vive os 5 ministérios. Aquilo que eu falei para vocês. É cada ministério cuidando do corpo. Certo? É cada macaco no seu galho. Cada um desempenhando o seu papel, a sua tarefa pela qual Deus chamou. Mas não é para sua glória, para seu prazer, não. É desempenhar a sua tarefa, seja de pastorear, seja de evangelizar, seja de ensinar, seja de profetizar, e seja aquele de exercer paternidade, lançar fundamento, ativar, seja qual for. Fazer tudo para que o corpo atinja a maturidade, para que o corpo cresça à estatura de Cristo. E aí alguns falam assim, né? Apóstolo não tem mais, já acabou. Foi lá na época de Jesus, acabou, não tem mais. Foram aqueles 12 lá, acabou. Em Efésios 4:11, fala lá, né? E ele designou, e fala assim, até que todos cheguem à estatura. Então, enquanto todos não chegarem à estatura de Cristo, o varão perfeito, tem que haver os 5 ministérios. Não pode acabar. Não pode acabar. Isso aqui é uma condição. Até que todos, até que todos cheguem à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Então, tem que haver os 5 ministérios na igreja, cuidando do corpo. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam caminhar, fluir nos 5 ministérios, no seu tempo, devagar as coisas vão se acomodando, vai se estabelecendo, certo? E de repente, daqui algum tempo, vocês vão ver, que nem eu hoje, depois de 10 anos, eu falo assim, gente, mas eu sempre fui profética, eu sempre fui apostólica. Como que eu vivi 43 anos numa igreja pastoral? Eu sempre fui profética, eu sempre fui apostólica. Porque agora as coisas já fluem na minha vida. Fluem. Eu já entendo bem o papel de cada um. Certo? Que Deus abençoe vocês. Pastor Alexandre, eu agradeço muito pelo convite, pela confiança. Espero ter clareado alguma coisa, ajudado alguma coisa, certo? E busquem a Deus para saber qual é o seu ministério. Mas todo mundo tem ministério? Não. Não quer dizer que todo mundo vai ser pastor, todo mundo vai ser... Não. Tem gente que foi chamado para servir. Quer coisa melhor? Quer coisa mais linda? Servir. Eu estou aqui para servir. Certo? Para servir.
Então, alguns que Deus chama, Deus separa. Esse vai ser pastor, esse vai ser mestre, esse vai ser evangelista, esse vai ser profeta, esse vai ser apóstolo. E o Espírito Santo testemunha com o Espírito do cabeça, do anjo da igreja, certo? Testifica com o Espírito dele. E aí, no tempo certo, não queiram apressar nada. No tempo certo, você vai ser ungido, o óleo vai ser derrubado sobre a sua cabeça, para você não ter um título, não ter um cargo, mas ter um ministério. Ter um ministério. E o ministério de mestre, lá em, acho que Timóteo 3, Paulo fala assim, ó: não almejem serem mestres, porque o julgamento será mais rigoroso, mais severo para estes. Então, Paulo fala isso. Não deseje ser mestre não, Timóteo, porque o julgamento para o mestre será mais rigoroso. Porque a gente sabia da palavra e não ensinou, não dosificou, certo? Então, que vocês possam buscar a Deus e saber, tá? Qual é o ministério de cada um, certo? Se é que Deus separou. E se não, sirvam a Deus, que é a coisa mais linda, mais preciosa que tem, é servir. Servir um ao outro. Foi para isso que nós somos chamados. O maior propósito nosso é expressar a Cristo e servir ao corpo. Esse é o maior propósito da igreja. Expressar Cristo e servir. E servir. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, pastor.